Olá, meus amigos, graça e paz de Jesus. Estamos aqui para o segundo episódio desse quadro que nós criamos intitulado Uma Conversa sobre Pregação. Esse quadro é para quem ama a Bíblia, quem ama a palavra de Deus, quem gosta de estudar as passagens da Bíblia. No primeiro episódio, nós falamos sobre o verso 54 de Atos, capítulo 7. Então, recapitulando aqui. Existe uma palavra do campo técnico da pregação chamada perícope. Perícope é onde começa e termina um texto. Então, o texto que eu escolhi para explorar essa série é Atos, capítulo 7, dos versos 54 até o 60. Então, essa seção de texto nós chamamos de perícope. No primeiro episódio, que você pode ver, está lá no meu Instagram, no canal do YouTube da Igreja Batista da Palavra, nós falamos somente do verso 54. Hoje eu quero conversar com vocês sobre os versos 55 e 56. Aqui já fica uma dica, porque o bom desse quadro é que eu posso conversar com vocês aqui de uma forma diferente do púlpito. No púlpito eu não posso explicar detalhes, então aqui eu consigo. Então fica uma dica aqui. Quando você prega em série, cuidado para você não querer dizer tudo de uma vez. Calma. No caso dessa série, eu estou explorando não só versículo a versículo. Veja que no caso de hoje eu estou explorando 2 versículos. Eu estou pegando aquele texto que ele tem uma lógica, que ele começa, onde ele termina, qual é a ênfase daquela passagem. Então eu quero ler com vocês aqui os versos 55 e 56. Diz assim a palavra de Deus, eu estou com a versão Almeida, corrigida, fiel. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Eu comecei a minha pregação explorando algo que o Dr. Martyn Lloyd-Jones ensinava. Gente, isso aqui é de uma preciosidade. O grande pregador galês, Dr. Martyn Lloyd-Jones, dos maiores pregadores do século XX, ele dizia o seguinte: todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia e você se deparar com uma conjunção adversativa, pare, dê atenção ao que vem imediatamente posterior, porque é de uma importância, há uma pérola ou pérolas ali para serem garimpadas e observadas. E eu, sabendo dessa dica do Dr. Martyn Lloyd-Jones, então explorei isso na minha pregação. Veja que o texto começa com uma conjunção adversativa. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia e aparecer conjunções como contudo, todavia, entretanto, porém, mas, meu Deus, há algo que precisa ser observado. Então, esse mas, o que ele faz com a frase? Ele gera um contraste. É como se quebrasse uma expectativa. Exemplo: fulano de tal está muito cansado, mas ainda assim foi correr. Veja que o mas quebra a expectativa, porque é de se esperar que uma pessoa que está cansada descanse, não corra. Esse mas aqui, primeiro me leva ao verso 54. O que aconteceu no 54? A cena é homens cheios de ira se levantando, caluniando, importante dizer isso, porque eles contrataram falsas testemunhas, então era uma calúnia que eles estavam levantando contra Estevão. Então era de se esperar que Estevão se defendesse, revidasse, fizesse alguma coisa à altura das agressões. Mas esse mais contraria. Se no verso 54 a cena são homens cheios de ira, no 55 é um homem cheio do Espírito. E aqui eu já faço a primeira aplicação. Pregador, anote isso aí, essa dica é de ouro. Não demore muito a aplicar o texto.
A pregação não pode ficar muito tempo sem uma aplicação. Eu gosto muito de começar na introdução já fazendo algum tipo de aplicação. O que é a aplicação? É quando você pega o texto e conecta a vida das pessoas. Nesse caso aqui, a minha aplicação foi a seguinte: um homem cheio do Espírito irá sempre na contramão da expectativa desse mundo caído. Aí eu dei exemplos, que eu não vou falar aqui. É importante também dar exemplos, porque quando você dá exemplos, você torna aquele texto mais humano. Jesus explorou muito isso, ele contava histórias. Então eu lembrei de uma história da minha adolescência, de um irmão que ele agiu no espírito oposto. Então a primeira coisa que eu fiz foi observar. O pregador precisa ter noções de gramática. Outro detalhe que aparece no texto é o verbo no gerúndio, estando. O texto não diz que ele estaria ou esteve. O texto diz estando. Isso aponta para um fato. Estevão já entrou naquela luta, já entrou naquela batalha cheio do Espírito. Aqui eu fiz uma outra aplicação. Não espere para buscar o Espírito quando você estiver em meio a uma luta. Veja, aqui a gente conecta o texto à vida da pessoa. Eu lembro que eu explorei um exemplo simples, né? Porque a pregação tem que ter esse aspecto, meus amigos. A pregação, ela precisa também ser simples. Por vezes você vai ter que recorrer a um exemplo, a poesia. E poesia não é necessariamente apenas um texto no sentido de uma rima. Não, poesia é um gênero. Uma ilustração é uma poesia. Um texto das Escrituras é poesia. Então, é importante a poesia. Eu usei um exemplo. Eu disse, olha, se você espremer, esmagar, apertar um limão, o que sairá dele? Sairá o que tem dentro dele. Se você espremer, apertar uma laranja, o que sairá dela? O que tem dentro dela. Então, se você apertar um homem cheio do Espírito Santo, o que sairá dele? Sairá Cristo. Ele há de revelar Cristo. Ponto. Aqui eu fechei minha introdução. Aí eu entro para o corpo do sermão. Só voltando um pouquinho. Perceba que na introdução eu fiz duas aplicações. Não foi uma introdução maçante, porque eu logo conectei o texto à vida das pessoas. E aí eu entro para o corpo do sermão. No corpo do sermão, ele ficou organizado de uma forma didática, pedagógica. As informações que eu apresentei estavam concatenadas. Isso é muito importante. Tá aí uma palavra que eu gosto muito. Concatenado. Que é uma fala que tenha começo, meio e fim, que seja lógico, sequencial, os pontos se interligando, culminando num raciocínio interessante. Então, o corpo da minha mensagem foi o seguinte. Eu disse, olha, eu tenho como objetivo aqui hoje responder 3 perguntas a vocês. Aqui o sermão fica muito pedagógico. Primeiro, o que a Bíblia não garante a um homem cheio do Espírito Santo? Segundo, o que a Bíblia garante a um homem cheio do Espírito? E terceiro, como ser cheio do Espírito? Gente, a pregação ela precisa ter um cerne, um centro onde você consiga falar dela em 2 minutos. A sua mensagem tem uma lógica que você consiga falar em 1 minuto, no máximo 2? Então aqui eu dei a espinha dorsal do meu sermão. E aí eu começo pergunta a pergunta. Primeira pergunta, o que a Bíblia não garante a um homem cheio do Espírito Santo? Eu disse, primeiro, olhemos para o texto. Vamos encará-lo. Outra dica de ouro. Tudo aquilo que você dirá no sermão precisa estar ancorado no texto. E não em uma experiência particular. E não em uma ilustração. No texto, você pode usar uma ilustração, uma experiência particular para endossar, mas você não pode ancorar sua fala numa experiência particular. Sua pregação tem que estar ancorada no texto. E eu disse, olhemos para o texto. E o texto é claro. Estevão, estando cheio do Espírito Santo, foi apedrejado até a morte. Então, o que a Bíblia não garante a um homem cheio do Espírito Santo? Número 1, que ele estará protegido da dor. Segundo, não garante que ele está protegido do mal que o outro pode lhe fazer.
Na verdade, isso aqui é tão precioso, meus amigos. A Bíblia não garante que um homem cheio do Espírito está protegido do mal que os outros podem lhe fazer, mas garante que os outros é que estão protegidos do mal que esta pessoa com certeza lhe faria. Então, veja que quem estava protegido naquela cena eram os outros e não Estevão, porque ele era um homem cheio do Espírito, ele viu Deus, ele poderia pedir para Deus destruí-los, não faz isso. Por que ele não faz isso? Porque ele está cheio do Espírito Santo, logo eles que estavam seguros. Meu Deus. Terceiro e último, a Bíblia não garante que um homem cheio do Espírito Santo não terá uma morte cruel, dura, sofrida, dolorida. Basta olharmos para o nosso próprio Salvador, para os apóstolos. E é importante na pregação você dar exemplos que possam corroborar com aquilo que você está defendendo, a sua tese apresentada. Dos apóstolos, somente João teve morte natural, todos os outros tiveram mortes cruéis. E aí eu digo, outra aplicação que eu faço, o evangelho pode ser decepcionante ou fascinante. Isso depende com qual expectativa a pessoa chega até Jesus. Porque se a expectativa for esse tipo de segurança, o evangelho não faz. Aí eu entro para a parte mais importante do meu sermão. O que a Bíblia garante, promete e afirma a um homem cheio do Espírito Santo? Meu Deus, isso é muito lindo. Primeiro, que ele estará pleno a despeito das piores adversidades e lutas que ele vê enfrentar em sua vida. Essa palavra cheio, no grego, ela é plero, que significa controlado, pleno e completo. E esse é o mistério do Evangelho. Como que um homem que está morrendo apedrejado está completo? Pois é, ele estava completo. Por fora um caos, mas por dentro completude. A segunda coisa que a Bíblia garante a um homem cheio do Espírito Santo é que ele olhará para a realidade com uma outra ótica. O texto diz assim, fixando os olhos no céu. Homens de Deus, cheios do Espírito, costumam a olhar mais para o céu do que para a terra, mais com a ótica do céu do que com a ótica da terra. Usei de novo na pregação o gênero poesia, eu disse, olha, se eu der a vocês pincéis para pintar essa cena, com qual cor você escolheria? Se você escolher um cinza, por exemplo, achando que essa cena é feia, é uma tragédia, você não entendeu o Evangelho. Mas se você escolher cores vivas, como de repente um verde esperança, você entendeu, porque aqui é um encontro, aqui não é um fim, aqui é a morte entregando ao homem sua maior devoção. Logo, a morte não assusta, ou não deveria assustar um homem de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo, eu garanto que a morte não assusta, porque ela não o tira, ela o entrega sua maior paixão, seu maior amor, que é Jesus. Terceira promessa, garantia que a Bíblia faz a um homem cheio do Espírito Santo, que o seu coração estará livre de amarguras. Eu lembro que eu disse assim, qual é a cena que vem à sua mente de uma pessoa cheia do Espírito? Infelizmente, hoje, imagina-se que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que fica rodopiando. Mas o quadro bíblico de um homem cheio do Espírito é um homem sem mágoas, sem amargura, um homem que perdoa seus perseguidores, que ama seus algozes. Meus irmãos, só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, observe que o papel, o ministério do Espírito não é te ajudar a imitar Jesus. O ministério do Espírito é formar Jesus em você, de tal modo que a glória não é mais sua e nem de Estevão. E aqui entra um ponto importante, e já é o quarto e último. A quarta promessa que a Bíblia garante ao homem cheio do Espírito Santo, que ele verá a Deus com muita clareza. Deus não será uma religião,
um dogma, Deus será uma pessoa, o texto é claro, e ele viu a glória de Deus e Jesus à direita do Pai. Meus irmãos, se você olhar para essa história e você fizer de Estevão o herói da história, você não entendeu o Evangelho. Estevão não é o herói dessa história. Estevão viu o centro, ele não é o centro, ele viu quem era o centro, o próprio Deus. Então, se você quiser chamar alguém de incrível aqui nesse texto, não chame Estevão, chame o Espírito Santo, chame Jesus, chame o Pai. Incrível não é o Estevão que viu. Incrível é quem Estevão viu. O papel do pregador é muito importante. Por vezes o pregador precisará deslocar os olhos da audiência dos homens e colocá-los em Cristo. E aí a conclusão final da mensagem, a parte final da mensagem, foi a última pergunta: como ser cheio do Espírito? E eu fiz uma única colocação: para o homem ser cheio do Espírito, ele tem que estar vazio de si mesmo. Então, por que Estevão não revidou? Porque ele não era o centro da sua existência. Deus, a glória de Deus era o centro. De novo, fiz algumas aplicações. Como, por exemplo, toda pessoa que está no centro de sua existência criará expectativas altíssimas em seus relacionamentos. Consequentemente, essa pessoa tende a viver em conflitos. Mas toda pessoa que tem Deus, a glória de Deus no centro da sua existência, tende a ser mais tolerante com o seu próximo e, portanto, tende a viver melhor, em paz, para a glória de Deus. Então, qual é a nossa maior necessidade? Qual é a maior necessidade da Igreja de Jesus? Uma nova estratégia? Uma nova metodologia? Não. Nossa maior necessidade é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Ponto. Essa foi a minha palavra. Se não me trai memória, a minha pregação foi 32 minutos. Que fica uma dica também de ouro para você que ama a pregação. Muitas vezes o desafio do pregador não é só selecionar o que dizer. Anota isso, gente, isso aqui é preciosíssimo. Muitas vezes o desafio do pregador não é só anotar o que ele tem que dizer, mas muitas vezes é tirar o que não precisa ser dito. Então, cuidado com brincadeiras desnecessárias no sermão, isso alonga teu sermão e ele fica sem direção. Então, quanto mais certeiro, mais centrado o sermão estiver, mais ele vai alcançar o seu alvo. Então, uma coisa que era para mim um desafio, eu tenho conseguido, é pregar sermões até 40 minutos e com a sensação de que eu disse tudo o que precisava ser dito. Por quê? Porque eu olho para o sermão, para aquilo que eu anotei, e eu pergunto o seguinte: eu preciso dizer isso? Isso é importante? Fará diferença? Se não fizer diferença, eu não digo. Ou seja, o desafio não é só o que dizer. Escolher o que dizer é também escolher o que não precisa ser dito. Então, gente, que coisa boa estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dessa minha experiência com a pregação. No próxima semana, nós vamos estar explorando os versos seguintes até a gente chegar no último verso, fechando então essa seção de texto que nós escolhemos para essa série sobre o martírio de Estevão. Se você tem sido abençoado, se esse quadro tem acrescentado a você e ao seu ministério, meu pedido é que você siga, tanto me seguindo no Instagram, como também seguindo o canal do YouTube da Igreja Batista da Palavra, compartilhe, comenta, manda para todo mundo que você conhece. Porque se você fizer isso, você está sendo também um canal nas mãos de Deus para que outros possam conhecer a palavra do Senhor. Um abraço, que Deus abençoe você e até a próxima semana.